Seja bem-vindo a mais esse vídeo da leitura orante da Palavra de Deus, onde nós nos assentamos em torno da Palavra, a Palavra que é o próprio Cristo que fala conosco, que nos revela, a Palavra que nos leva a uma maior intimidade com o próprio Deus, a Palavra que nos cura, que nos liberta, a Palavra que está conosco todos os dias através deste canal da RCC BH. Eu quero convidar a você a se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar com seus amigos, para que a graça de Deus possa ainda alcançar a vida de tantas outras pessoas, para que o amor de Deus possa adentrar nas casas e nas famílias. E para iniciar a nossa leitura orante da palavra, vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé. Nós estamos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por este ano de 2021. Te louvo, Senhor, pela graça de estar vivo, Senhor, pela saúde, Senhor. Bendito e louvado seja o teu nome, Senhor, por essa primeira quarta-feira, Senhor, deste ano. Que o Senhor seja louvado e adorado, Senhor, todos os dias deste ano, Senhor Jesus. Senhor, eu quero pedir e clamar agora a presença do Teu Espírito, para que Teu Espírito venha sobre nós neste momento, para que Ele venha falar conosco, revelar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que através dessa leitura orante da Palavra de Deus, eu possa ainda compreender, ó Deus, a Tua vontade para a minha vida, Senhor, que eu possa trilhar, Senhor, o caminho da salvação, Senhor, iluminado através das Sagradas Escrituras. Por isso nós clamamos: vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero convidar você, meu irmão, a pegar a sua palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículo de 45 a 52. E vamos ler juntos, e nesse primeiro degrau espiritual, entender o que o texto quer nos dizer. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despediria a multidão. Depois de despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, nas últimas horas da noite, foi até eles andando sobre as águas e queria passar adiante. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos tinham visto e ficaram apavorados, mas ele logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuavam sem entender. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Beijo a tua palavra, essa palavra que é viva e eficaz e transforma toda a nossa vida e a nossa história. Hoje nós vemos o episódio de Jesus que anda sobre as águas. Jesus estava no meio de uma multidão e ele vai despedir aquela multidão e ordena que os seus discípulos eles adentrem o barco e que eles vão, para eles poderem ir mar adentro, naquele lago, naquele mar,
E então Jesus estava sozinho em terra e Jesus se retira para orar, né? Jesus é aquele homem que se encontra com o Pai, né? O homem da oração. Jesus quer nos dar o primeiro exemplo, então ele nos ensina a orar o tempo inteiro. Até mesmo quando Jesus fala nessa mesma passagem, em alguns versículos anteriores, que se nós quisermos encontrar com o Pai, nós precisamos adentrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e encontrar com Deus que está no escondido. Então Jesus experimenta, né? Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a falar. E Jesus, na oração, ele vê que eles estão com dificuldade, que o vento está soprando muito e que aquele barco ele está balançando muito e os discípulos estão apavorados, eles estão com medo e Jesus vai até eles andando sobre as águas, né? E os discípulos veem, todos os que estão ali vão vendo Jesus vindo sobre as águas e eles acham até mesmo que é um fantasma, eles ficam apavorados, né? E eu convido você a imaginar essa cena, aqueles discípulos todos apavorados dentro do barco, eles não sabiam quem que eles temiam mais, se era o mar que estava furioso, né? Que estava vindo aquelas ondas gigantes que poderia submergir aquele barco, ou se era um suposto fantasma que aparece andando sobre as águas. Eles não entendiam direito o que estava acontecendo e a palavra que está nos narrando que eles estavam apavorados. Mas logo Jesus vai dizer para eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. E Jesus, ele sobe até o barco, né? Ele vai até o barco e juntando-se a eles, toda aquela ventania, agitação do mar se cessou, mas os discípulos ainda ficaram espantados, porque eles não compreendiam, eles estavam com o coração endurecidos, eles ainda não compreenderam completamente o plano de Deus. O plano de Deus está sendo revelado àqueles discípulos, pouco a pouco eles estão conhecendo quem é o Messias, eles estão conhecendo qual é o Senhor, quem é o Senhor e o que o Senhor faria. E Jesus, ele anda sobre as águas naquele momento, porque o mar, ele simboliza o mal, né? Então Jesus é o bem e ele anda sobre todas as águas para dizer também, numa linguagem figurativa, que o mal, o bem, ele passa por cima do mal, ele está sob o mal. Então o bem, ele supera todas as coisas, né? E aqui eu gostaria de lembrar também uma outra passagem, onde também tem um mar ali representando como mal também, que é o mar, quando Moisés abre o mar vermelho para que os israelitas eles possam passar, né? Para que Israel possa passar dentro do mar, para que os hebreus possam passar dentro do mar. E ele abre o mar, né? Para dizer que o mal, ele tem que dar espaço para o bem, ele tem que abrir as margens para o bem. O bem vence todo o mal. E Jesus, ele vence aquela tribulação que os discípulos estão passando, o medo, o pavor, o desespero de morrer naquele mar agitado. E Jesus vai dizendo para eles: tenham coragem, né? Sou eu. Jesus diz para ele, a primeira palavra de Jesus é coragem, sou eu, né? Como se dissesse para aqueles discípulos, né? Eu estou cuidando de vocês, não tenham medo. Jesus dá uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, porque Jesus é o bem maior, é o homem maior, é o Senhor, é o Deus conosco, né? O próprio nome de Jesus vai dizer isso para nós, né? Colocarás o nome dele de Emanuel, que significa Deus conosco. Revelou o anjo à Virgem Maria. Deus estava com eles, Deus caminhava com eles e Jesus andou sobre as águas para dizer para eles naqueles dias que o bem, ele ultrapassaria o mal, que ele andaria sobre o mal e o bem venceria sempre, porque o Senhor está acima de todo mal. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, não é verdade, meu irmão, minha irmã? E nessa perspectiva, eu gostaria de convidar a você a passar ao segundo degrau espiritual, que é o que o texto ele vem para revelar para mim. O que o texto quer dizer para mim, o que o Senhor quer falar para mim através dessa palavra. E então nós podemos nos colocar
no lugar destes discípulos. Jesus que nos despede, nos manda a ir ao mundo também, né? Como ele disse também aos seus discípulos, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus também nos manda para o mundo, para anunciar, né? O mundo que é mau, que está perdido, que está dilacerado, e Jesus nos manda para este mundo, para anunciar também o evangelho da paz, o evangelho da salvação. E Jesus nos convida a anunciar essa boa nova no mundo para todos, essa boa nova que nós conhecemos. Mas quantas vezes no mundo, o mar do mundo está agitado demais, o mar do mundo pode nos submergir, o mar do mundo pode nos afogar, pode nos matar, e nós temos medo como esses discípulos. Quantas vezes as tribulações do mundo nos arranca a paz e nos deixa apavorados. Quando nós estamos apavorados, é como se nós colocássemos uma viseira nos nossos olhos, como se nós colocássemos aquele utensílio que os cavalos usam, que tampa, e a gente não consegue olhar para os lados. Estamos apavorados, procuramos uma solução e nós não encontramos essa solução. Então nós estamos apavorados, e Jesus primeiro quer acalmar o nosso coração. Vivemos um período de grande tribulação, um período que nós não sabemos a incerteza de uma vacina que vem, que não vem, de uma vacina que não é aprovada pela Anvisa, de a incerteza da pandemia, se essa vacina vai dar certo, se não vai, a pandemia que está infectando tantas pessoas ao nosso redor, que mata tantas pessoas que nós amamos, e o mundo vive num caos, num pavor, e não se consegue mais acalmar e olhar para Jesus. Não se consegue mais se concentrar, fechar os olhos e olhar para aquele que nos criou, para aquele que pode realizar todas as coisas, para aquele que pode solucionar todos os nossos problemas. E esta é a palavra de Jesus para nós. Coragem, coragem, sou eu. E aí nós podemos lembrar também, como São Miguel disse, quem como Deus? Ninguém é como Deus, ninguém é maior do que o nosso Deus. O mar do mundo pode estar agitado como este mar estava agitado, e nós podemos estar apavorados, mas Jesus hoje diz, dá uma ordem para nós, que nós precisamos ter coragem e não ter medo. Como nós vamos lançar fora este medo? Eu questionava ao Senhor, Senhor, como eu vou lançar fora este medo? E a palavra que o Senhor colocava no meu coração é que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Então Jesus está conosco, Ele está nos amando, Ele está cuidando de nós. Nós não precisamos gritar, ficar com medo, submergidos, apavorados, porque o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está zelando por nós, o Senhor está cuidando de nós. E Jesus hoje sobe no nosso barco, Jesus está subindo no barco da nossa vida, no barco da nossa história. Jesus hoje sobe, Ele sobe o degrau do barco da minha vida. Jesus sobe os degraus, Ele entra no barco, Ele entra o barco que também é o nosso coração, a nossa morada, aonde dentro do nosso barco nós guardamos a angústia, a solidão, a tristeza, o desespero. E Jesus está entrando dentro do barco hoje, meu irmão, minha irmã. E eu convido você a fechar os teus olhos neste momento e imaginar Jesus subindo no barco. Jesus sobe o barco da nossa vida, Jesus sobe o barco da nossa história, e Jesus, Ele cuida de todas as nossas necessidades, o Senhor que supre todas as nossas necessidades. E quando no pavor nós estivermos desesperados, nós podemos olhar para os lírios do campo, que são as mais belas flores, os mais belos lírios do campo, e ver como eles são belos e a nada eles falta, os pássaros que voam, e a eles o Senhor dá o seu sustento de cada dia. Quanto mais a nós que somos filhos por herança de Deus, nada irá nos faltar. O Senhor está no barco, meu irmão, minha irmã.
irmã. O Senhor está no barco e Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar das nossas necessidades. O Senhor vai cuidar de nós hoje. Então o Senhor hoje Ele nos pega no colo. Ele nos carrega, Ele cuida de nós. Mas dentro do barco tem um recipiente que é fechado. Lá dentro, no último quartinho, no quarto mais escondido, onde nós muitas vezes guardamos lá os nossos pecados, as nossas maiores aflições, os nossos maiores medos. E Jesus está indo até lá, naquele quartinho mais escondido, mais obscuro, onde estão os nossos maiores traumas, os nossos maiores medos. E aí a palavra que o Senhor coloca no meu coração é: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu cearás comigo. E através dessa perspectiva, meu irmão, abra a porta do seu coração, essa porta que está lá no seu secreto, que só você sabe onde está, só você sabe onde estão as suas maiores aflições e os seus maiores medos. E diz para Jesus: entra, Senhor, a porta está aberta, eu não sou digno, mas entra, Senhor, entra e me ajuda, Senhor, a organizar toda esta bagunça. E nessa perspectiva, meu irmão, eu te convido a participar agora do terceiro degrau espiritual. Subindo mais um degrau, nós iremos orar ao Senhor, iremos clamar ao Senhor neste momento: Senhor, entra no meu barco, Senhor, no desespero da minha vida, na aflição da minha vida, Senhor. Eu quero ter coragem, Senhor. Se o amor lança fora todo medo, Senhor, lança o amor sobre mim, Senhor. Lança o amor assim como a chuva cai do céu, Senhor. Que das alturas orvalhem os céus, Senhor. Que assim, Senhor, o teu amor ele me lave, Senhor, o teu amor ele me inunde neste dia, Senhor. Nesta quarta-feira eu quero ser transformado pelo teu amor, Senhor. Senhor, neste dia eu quero abrir a porta, Senhor, a última porta do meu barco, Senhor, aonde, Senhor, eu não dei acesso a ninguém por medo de ser julgado, de ser condenado, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, possa ter acesso a todas as partes da minha vida, Senhor, a todos os meus medos, a todas as minhas aflições, a todas as minhas angústias, Senhor Jesus. Cuida das minhas aflições, Senhor, cuida das angústias, Senhor, dos meus sofrimentos, Senhor, dos meus desesperos, Senhor. O Senhor não vai deixar faltar nada para mim, Senhor, porque o Senhor é comigo, Senhor. O Senhor cuida de mim, Senhor. Essa passagem vem revelar, ó Deus, o quão cuidado o Senhor tem para conosco, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor já está nos curando, já está nos lavando, está nos purificando, está lançando fora todo medo, toda a opressão do maligno está caindo por terra em nome de Jesus. Senhor, porque essa pandemia, ela nos coloca o medo, a opressão, Senhor. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, toda a opressão do maligno caia por terra, Senhor Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor. Eu tomo posse dessa palavra, Jesus. E nessa contemplação, que é o quarto e último degrau espiritual, eu contemplo, Senhor, a vitória do Senhor sobre todo o mal na minha vida, Senhor, que todo mal vai para os pés da cruz de Cristo e não volte mais, não nos atormente mais, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Todas as nossas chagas já foram entregues na cruz do Senhor, nós já vencemos toda maldade no Senhor. O Senhor vence por nós e glória ao nome do Senhor que venceu. Ele é o Rei, Ele é o Senhor que venceu sobre nós, Ele é o Senhor que venceu sobre todo o mal que andou sobre as águas e que venceu toda a tribulação. Obrigado, Jesus, bendito e louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor, pelaquilo que tu és. Nós estamos unidos, irmãos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha coragem. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até amanhã.